presentes, pronto para mais um combate. Você está no canal Combate pela Oração. E nós estamos na terceira estação da Quaresma, da Via Sacra. Mas antes de começar, peço a você curta, comenta, compartilha, siga o canal e assista até o fim. Esses são vídeos curtos e você pode viver a Quaresma através desse vídeo. Que Deus te abençoe, obrigado por você estar aqui. Principalmente se você puder seguir o canal, dá 5, para que a gente possa aumentar o número de inscritos. Eu já agradeço desde já. Amém? Então estamos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus cai pela primeira vez. Nós vos adoramos, Senhor Jesus, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Jesus cai pela primeira vez. O peso dos nossos pecados o derruba, mas o seu amor o levanta. Ele aceita a fraqueza da carne para nos dar força no Espírito. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, pelas vossas quedas, levantai-nos. De todo desânimo e fraqueza, livrai-nos, Senhor. Da soberba que nos impede de recomeçar, livrai-nos, Senhor. E este é a terceira estação. A primeira queda de Jesus. Se nós colocarmos o caminho da Via Crucis como um caminho que nós devemos traçar, que nós devemos seguir, Jesus ele cai, assim como nós caímos na nossa vida, mas a diferença é que nós caímos pelos nossos erros, pelos nossos próprios erros. Jesus cai pelo seu erro e pelo meu erro. A gente indigno da graça de Deus, mas Deus nos faz ser dignos dessa graça. Veja que ele carregava nas costas toda a humanidade. Se nós pudermos entender o sacrifício da cruz. Assim como o inimigo venceu a batalha e não a guerra, porque ele seduziu o ser humano, que era a obra-prima de Deus. Mas, ou seja, o pecado entrou pela minha culpa, pela sua culpa, ou seja, pelos nossos antepassados, por Adão, por Eva. Nós somos, sim, herdeiros do pecado, mas nós também temos, as nossas fraquezas. Mas Jesus veio para nos livrar disso, desse jugo, desse peso que o próprio ser humano cometeu. E para isso, ele assumiu numa carne, a carne de toda a humanidade, de todos os tempos. E assim, quando ele cai, é o peso do mundo que ele carrega nas costas. E não é literalmente, quer dizer, não é uma suposição, não é Não, é literalmente um mundo nas costas. Lá no Getsemane, quando ele olhou e teve medo. Ele era homem, ele era humano, ele tinha sentimentos. Ele não pecou, mas o sentimento humano ele tinha, ele teve medo. A hora que ele olhou, a fraqueza dele, não a fraqueza do pecado, mas a fraqueza humana de olhar uma coisa, o tamanho que ele ia passar, deu medo nele. Mas ele entendeu. O Pai estaria com ele ali, ele conseguiria.
lidar com isso. Até que no momento depois ele fala, pai, por que me abandonaste também no final, né? Mas ele seguiu em frente. Ou seja, quando ele fala, pai, por que me abandonaste, ele sentiu toda a solidão. Além da solidão, a humilhação. Flagelo, dor, humilhação de todas as formas. E ele seguiu em frente. Quanto mais as pessoas judiavam dele, mais ele amava. Escreva aqui no comentário. Jesus caiu pela primeira vez. Quando você cai, Jesus caiu e levantou todas as vezes que ele caiu nessa via sacra. Quando você cai, como você faz? E ele, pensa numa situação, a queda de Jesus, levando um crime que ele não cometeu, tá? Subindo uma montanha com uma cruz pesada às costas, carregando aquela cruz. Em meio a uma multidão, olha que e antes a multidão seguia para que ele curasse, para que ele libertasse, agora a multidão ia lá para assistir ele ser assassinado, crucificado. Então, ele cai. Porque o próprio Jesus, Deus, ele era humano. E ele tinha as limitações humanas, porque a Bíblia diz que, o próprio Paulo diz em Filipenses, que ele renunciou todas as vantagens de ser Deus e se submeteu a todas as desvantagens de ser homem. Então, ele tinha limitações, como homem, assim como eu tenho, como todos nós temos. Ele era santo, mas ele era humano. Ele estava numa carne como a minha, como a sua. Então, diante de uma situação de queda, ali, para nós que somos fracos, está tudo perdido. Imagina todo mundo rindo da sua cara, tirando sarro, você apanhando. E você caminhando com tudo aquilo, com peso nas suas costas de uma cruz. Mas para frente ele vai ser pregado ainda. Mas ali ele vai resistindo. Ele vai resistindo bravamente. Quanto mais as pessoas odiavam, mais ele amava. Quando ele fala, pai, perdoai porque eles não sabem o que fazem. Isso é um gesto de amor para aqueles que o condenavam, aqueles que o maltratavam. Porque ele amava a humanidade. Aquilo entristecia muito o coração dele. Então, no seu caminhar ele cai. E ele levanta com a cruz pesada e segue o caminho. Ele não fez corpo mole, ele não ficou deitado no chão. Já que eu vou morrer, eu não fico por aqui. Ele sabia que era que se cumprisse as Escrituras. Ele tinha que vencer todo o mal. A própria maldade humana que Satanás colocou naquelas pessoas. Então, ele caído, a força que ele encontrou foi o amor a Deus, foi o amor ao Pai. Eu preciso terminar a minha missão. Eu preciso terminar a minha caminhada. Eu preciso chegar. Eu preciso passar pela cruz. E ele caiu. Mas ele tinha essa motivação. Mas para que uma motivação dessa? Eu estou pagando o pecado dos outros. Eu estou carregando um peso que não é meu. Eu estou sofrendo humilhações que eu não deveria passar. Eu estou passando por situações vexatórias. Mas eu amo a humanidade. Então, na minha queda, eu levanto e sigo o meu caminho. É o que Jesus quer nos ensinar nesse dia de hoje. Irmão, não fique no chão. Levanta. Se você caiu, se você pecou, levanta. Segue o teu caminho. O próprio Jesus disse, a sua cruz está pesada. Vinde a mim, vós que estamos cansados sobre os vossos fardos, que eu vos aliviarei. A minha cruz é leve, em mim encontrarás repouso. Que nós
dobremos o nosso coração na presença diante do Senhor, para que nós possamos seguir o nosso caminho, por amor a Deus. Porque Jesus seguiu o caminho por amor a você e a mim. Então nós devemos seguir o nosso caminho e fazer a vontade de Deus, por mais difícil que seja. Nós, seres humanos, não somos como Jesus. Principalmente, muitos de nós ainda tentamos, mas não chegamos nem perto. Ah, olha, mas Jesus é Jesus. Sim, se nós somos cristãos, temos que buscar seguir a linha que Jesus seguiu. Eu sei que a nossa santidade, ao contrário de Jesus, nós vamos encontrá-la após a morte. Porque a nossa luta espiritual é dia após dia, a gente cai e levanta, cai e levanta. Jesus, ele foi numa constante de não cair. Por isso, irmãos, não fique no chão. Nessa terceira estação, eu digo para você, levanta. Levanta de onde você está agora. Assim como Jesus levantou por amor à humanidade, por amor ao Pai, ele seguiu a caminhada dele. Eu digo para você nesse momento, levanta de onde você estiver. Da queda que você teve, levanta. Assim como Jesus disse para você, vinde a mim, vós que estáis cansados sobre os vossos fardos, que eu vos aliviarei. Deixa que Jesus ajude você a levantar, Jesus ajude você a carregar a sua cruz. Terceiro mistério, Jesus cai pela primeira vez. Que Deus te abençoe e te guarde. Obrigado por chegar até aqui. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser, fique com Deus.